tentando entender e alinhavar as notícias, principalmente neste último fim de semana, concluindo, entre outras coisas, o seguinte: a situação da Bolívia está fortalecendo o presidente Bolsonaro. Vamos procurar entender o que acontece no Brasil, o que acontece na Bolívia. Isso é de longa data, uma briga na América Latina entre a direita e a esquerda. Mas não é só na América Latina, em todo o mundo ocidental, um recrudescimento. Os Estados Unidos, por exemplo, o presidente Donald Trump está muito duro e a oposição a ele se radicalizou, perdeu aquela elegância, educação, o respeito às autoridades, estão querendo impeachment. Eles não têm condições nenhuma de impedir o presidente, mas como eles têm uma pequena maioria na Câmara e o impeachment começa pela Câmara, eles estão agitando, sabem que não vai haver impeachment, mas eles estão querendo prejudicar o presidente Donald Trump para as próximas eleições daqui a menos de um ano nos Estados Unidos. Isso significa uma mudança radical de atitude nos Estados Unidos. Os conservadores e os democratas estão radicalizando. Mas a mesma coisa acontece na Inglaterra, a mesma coisa na Bolívia, mesma coisa no Brasil, mesma coisa na Argentina, mesma coisa no Chile. A gente tem o exemplo da Venezuela. De modo geral, na América Latina, que inclui América do Sul, ali, América Central e o México. Quando a gente fala América Latina, toda colonizada por portugueses e espanhóis. E eles estão numa situação só, radicalizando as posições políticas. Isso é o que o diabo quer, o anticristo, para poder trazer o anticristo conciliando. É necessário que haja guerra para o anticristo trazer a paz. O anticristo vai ser o prometedor de paz, aquele que vai promover a paz, o promovedor de paz também. O anticristo, o preposto de Satanás, vai trazer uma paz falsa, momentânea, mas que vai servir aos propósitos de Satanás. Quando todos dizerem paz, paz, porque o anticristo vai trazer paz no mundo, fazendo acordos de paz, pacificando o mundo, então vai ser aplaudido e idolatrado o anticristo. Ele vai promover a paz. Para que ele promova a paz, a palavra de ordem agora é levante, violência, radicalização. O diabo está radicalizando o mundo todo, inclusive a direita, que é do diabo também, e a esquerda. O diabo está radicalizando, está promovendo a violência para depois ele trazer a paz e o mundo poder adorá-lo, idolatrando-o. O diabo é um estrategista. Na América Latina, nós temos visto esses países que estão caminhando na mesma direção, a radicalização política entre direita e esquerda. O presidente Bolsonaro já entendeu, não há saída para ele democraticamente. Ele tem apoio de grande parte da população, mas ele não tem apoio do Congresso, dos políticos, deputados, senadores e principalmente do Judiciário. O Judiciário, na sua instância máxima, o Supremo Tribunal Federal, está constituído na sua esmagadora maioria de ministros, são 11 só, ministros colocados pelo PT e compromissados com a esquerda. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal são contra os evangélicos. Nenhum deles é a favor dos evangélicos. Então, essa instância máxima da justiça no Brasil não tem nenhuma simpatia pelos evangélicos, não se espera do Supremo Tribunal nenhuma votação coerente, consistente a favor dos evangélicos. Isso não se espera. Mas como o presidente Bolsonaro se identificou com os evangélicos e foi com o voto deles que foi eleito, o Supremo Tribunal Federal está contra o presidente Bolsonaro.
Por exemplo, as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal foram sempre contrárias a toda a linha do governo Bolsonaro. E quando soltaram aquele bandido que estava preso, isto mostrou a força do Supremo Tribunal Federal. Na mesma semana que soltou o que estava preso, não é bom falar o nome dele, o Supremo Tribunal Federal abriu as contas do cartão de crédito corporativo do presidente da República. Não vai adiantar nada, porque ele não gasta, não compra uísque caro, como o outro preso fazia. O Bolsonaro não teme isso, mas é mal para ele. Significa que o Supremo Tribunal Federal está no pé do Bolsonaro. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele já reconheceu que não há saída democrática. Não há saída democrática. Mas ele sozinho, contra um crescimento das esquerdas na América Latina, isso seria ruim. Na Venezuela, aquela ditadura bolivariana, que é comunista, na verdade, vai se sustentando. Está cada vez mais distante de ser derrubada. E em algum momento vai ser derrubada a ditadura, mas ainda não foi. Está se sustentando com o apoio da China, da Rússia. A Venezuela tem uma ditadura que vai se sustentando, isso trazendo problemas para o presidente Bolsonaro. Mas em outros países a esquerda estava indo bem, ganhou as eleições, entre aspas, né? Ganhou as eleições na Bolívia, ganhou as eleições na Argentina, estava ganhando as eleições no Uruguai e causando protestos no Chile. Ou seja, a esquerda estava pujante, o Foro de São Paulo agora é de Puebla, no México, a sede é lá no México agora. As esquerdas estavam aparentemente indo bem, até que as eleições na Bolívia foram contestadas. Quando os fatos vieram à tona, o que se viu foi a maioria da população na rua contra o governo, ou seja, o governo não tem maioria para vencer uma eleição, foram eleições fraudadas. Aí o presidente Bolsonaro diz, é por isso que eu quero voto impresso no Brasil, porque as eleições no Brasil não são diferentes da Venezuela, na Bolívia. No Brasil, o TSE é que legisla sobre as eleições, todos os detalhes das eleições. É quem executa, quem contrata os computadores, quem faz os computadores, quem faz os programas, tudo é o TSE. O TSE é quem fiscaliza também. E se alguém reclamar, quem julga é o TSE também. Ou seja, é uma ditadura eleitoral no Brasil, do TSE. E muitas suspeitas são levantadas, mas é o TSE que julga, então abafa tudo. O presidente Bolsonaro não acredita nas eleições, como eu também não. Ele quer o voto impresso. E os políticos e o judiciário estão se juntando para não dar o voto impresso. Estão empurrando com a barriga, dificultando. Já foi decidido que o voto tem que ser impresso, mas estão empurrando com a barriga o TSE para não fazer o voto impresso, para não poder conferir o voto. Na Bolívia, devia ser um voto parecido com o Brasil, mas foi questionado. A OEA, que hoje tem uma maioria de direita, foi fazer uma verificação, uma auditoria, e constatou irregularidades. A oposição se levantou, foram eleições visivelmente fraudadas, e aí a oposição pediu a intervenção dos militares. E aparentemente o que aconteceu, os assuntos estão muito frescos ainda, o que aconteceu é que os militares chegaram no ouvido do presidente e disseram, presidente, é melhor o senhor renunciar. Este recado dos militares ao presidente Evo Morales para renunciar era uma ordem, um golpe. Ele já tinha denunciado. Ele, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, todos tiveram que renunciar. A Bolívia está hoje numa espécie de acertos, sem saber exatamente como fica o governo. É um país pequeno, mas estava estabilizado
economicamente. E o presidente Evo Morales, economicamente, estava indo bem. O problema é que ele perseguia a igreja, perseguia os evangélicos, estava querendo impor normas e regras sobre as igrejas. E o líder da oposição diz que aquilo foi um juízo divino, a queda do Evo Morales. Está comemorada na Bolívia inteira a queda do Evo Morales, porque ele era muito radical de esquerda e dava força para a esquerda no Brasil, na Argentina, e ficou então bem caracterizado que aquilo foi um engano, uma fraude completa nas eleições. Isso fortalece o presidente Bolsonaro, que estava um pouco desorientado, só levando pancadas do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro estava sem rumo, ele apelou para a radicalização e parece que não deu muito certo, mas o povo foi para a rua e começou a se encontrar. Houve manifestações monstro. No sábado, voltaram a se manifestar no domingo e já estão programando a próxima manifestação. Só que a manifestação não é contra o ministro Dias Toffoli, que aparentemente está agindo dentro das regras, mas eles estão programando a próxima manifestação contra o ministro Gilmar Mendes para pedir o impedimento dele. De certa forma, indiretamente é contra o Supremo Tribunal Federal. Essas manifestações visam pressionar o presidente do Senado, ele que está segurando a situação do impedimento do ministro Gilmar Mendes. Então, o que nós estamos lendo é o seguinte: as manifestações de rua estão crescendo, estão grandes. O que aconteceu na Bolívia, de certa forma, está prometendo acontecer no Brasil. As manifestações de rua no Brasil estão sendo cada vez maiores, manifestações verde e amarelo. Vermelhas são mínimas. As manifestações verde e amarelos estão crescendo, estão pedindo a intervenção militar, exatamente o que aconteceu na Bolívia. E é evidente que as demais autoridades no Brasil estão lendo o que aconteceu na Bolívia e colocando as barbas de molho. Bom, de nossa parte, nós já sabemos de longa data que Deus revelou que vai haver um banho de sangue no Brasil. A radicalização é inevitável. Os fatos estão mostrando que a situação está caminhando para lá. O povo de Deus vai sofrer, mas para orar. O povo de Deus tem que orar, buscar o Senhor, colocar sua vida aos pés do Senhor. É por aí. Deus nos quer assim. Gráfica Time.